Assista esse vídeo comigo até o fim, depois compartilhe com alguém que precisa. E eu tive uma experiência muito, eu não sei nem definir, muito longa. E passo por essa experiência até hoje. Eu sou mãe de 9 filhos. E a minha terceira filha, ela desde pequena, ela nunca foi uma criança normal como as outras. Ela sempre vivia pelos cantos. E ela começou com 8 anos a ter crise de convulsão. E dava as crises do nada. Levava para o hospital, fiz muitos exames, fez eletro, ressonância, tomografia e nunca dava nada. E um dia eu estava no culto, pela parte espiritual, né? Deus usou a missionária que estava naquele culto e disse para mim: Vanessa, Deus hoje visita a sua terceira filha. Aí eu fiquei contando, né? Tá. Aí me convidaram para ir numa campanha numa sexta-feira, eu nunca esqueço daquele dia. E a minha filha falou assim: eu quero ir, a Simone. Mãe, eu quero ir. Ela tinha 8 anos. Falei, tá bom, vamos. Arrumei ela, me arrumei, deixei os outros em casa e levei ela comigo. E o culto na casa dessa irmã, uma benção. Aí tinha um rapaz lá, que ele falou para mim: traz essa criança aqui que eu vou orar por ela. Vinícius, ela tinha 8 anos. Eu nunca frequentei terreiro, de candomblé, essas coisas. E nunca nem levei meus filhos. Mas é que eu disse, o meu passado, lá atrás, da onde Jesus me tirou, eu era uma pessoa muito bruta, muito brava. Então eu tinha hábito de resolver as coisas na briga. Só que eu travei uma discórdia com uma pessoa no meu passado, que ela falou assim: eu vou te matar. Só que eu achei que ela ia me matar de outra forma. E eu não entendi aquela frase quando ela falou aquilo: vem, sem Jesus, né? E naquele dia, quando a Simone foi para essa campanha comigo, nossa, vindo um filme na minha cabeça. O irmão orou por ela e ela caiu endemoniada. Com 8 anos. Tudo quanto é tipo de entidade que você conhecer ou puder imaginar se apoderaram de uma criança de 8 anos. E o interessante é que, então, para mim foi novidade, eu tinha medo, eu não sabia lidar com aquilo. E foi uma fase que, ao mesmo tempo, Deus estava me libertando. Olha, eu quero você assim. Essa geração também não vai entender. Eu quero que você largue isso, abandone aquilo e fique na minha posição. E quando eu chegava em casa, os demônios pegavam a minha filha, os meus outros filhos pequenos entravam em pânico. Era noites de terror. Era uma época, Vinícius, que eu estava orando de manhã, de tarde e de noite, porque a Bíblia diz que demônio se expulsa, né, em base de jejum e oração. Casta de demônio só sai com jejum e oração, e era o que eu fazia. Jejum e oração para Deus repreender aquele mal. Verdade. Mas eu não entendia que o céu ele estava me preparando para uma grande obra. Ô, glória. Amém. Aí eu peguei, no ano de 2012, morei numa casa e comecei a fazer campanha. Uma amiga minha falou assim: eu vou ceder a casa, porque era época de chuva, e a casa que eu morava entrava muito enchente. E os meus filhos corriam risco de morrerem afogados. Ela falou: vou tirar você daqui por um tempo. E me colocou numa casa. Aquela casa já tinha uma história. Já tinha morado um pessoal lá que era espírita e tal. Tô toda feliz que eu tinha saído da comunidade e estava morando na casa do lado. Uhum. Quando cheguei dentro dessa casa, em cima do teto, a gente encontrou prato de barro, vela, guia. Meu Deus. Peguei meus filhos, arrampamos tudo, vamos botar culto aqui. Vamos botar culto. Vinícius, eu tive um sonho, uma visão. O culto ia começar no sábado, ponto de pregação, numa sexta. Na quinta, eu via, sabe aqueles King Kong, aqueles búfalos do Chicago Blues? Sim. Ele tava com... Tinha até aquele anel aqui no nariz. E ele era maior do que a casa que eu morava. Ele batia assim na porta da casa, que as paredes balançavam na visão. E ele falava assim pra mim: Vanessa, sai daqui, que aqui é meu. Eu falei: vamos botar oração aqui. Vinícius, foi o ano de 2012 todo lutando com essa menina. Só que era interessante, todo mundo que chegava lá precisando de libertação, caía todo mundo que estava no culto, ficava de pé, eu e minha filha e duas pessoas que me ajudavam. Que na época, hoje ele é um grande amigo meu, o pastor Jonathan Ribeiro, se não me engano, o sobrenome dele. Aí o Jonathan me ajudando, mas eu vi Deus libertar dali, teve batismo com o Espírito Santo, Deus preparou o casamento e minha filha caindo endemoniada. Meu Deus. Olha só.
E nesse dia chamaram a polícia, os vizinhos. Essa história foi até que meio complexa. Aí as meninas, pastora, falou, Vanessa, chamaram a polícia. Então, peraí, já que é polícia, tá tendo um trabalho de oração aqui, eu vou sair lá fora. Catei minha filha possessa de cão, levei no portão da casa, falei, eu sou crente, na minha casa, isso era 1h da manhã, tá tendo culto e minha filha tá endemoniada, vocês querem entrar? E eram muita viatura. Só sei que a maioria das viaturas saíram e minha filha entrou um policial. Nisso que aquele policial entrou, o diabo pegou a minha filha e a outra moça que estava manifestada. Começou a falar tudo de errado que aquele policial fazia. O policial foi ficando vermelho. E ele começou a ficar todo descongunçado com que aquelas entidades estavam falando. Eu deixei. Aí ele virou para mim e falou assim, você pode fazer o culto que você quiser, eu sou afastado. Ninguém, polícia nenhuma mais vai bater na sua porta. E cuide dessa menina, porque Jesus vai fazer uma grande obra. Glória a Deus. E ali era vigília, eu vi Deus operar. Minha filha foi liberta? Não, tinha 12 anos na época. E o tempo foi passando, e foram ficando difíceis os dias com ela. Ela mentia muito para mim, foi uma fase bastante complicada. Aí ela se envolveu com esse rapaz, e o rapaz também era do candomblé. Né? E ali foi uma guerra para mim, porque eu não aceitava aquilo como conhecedora da palavra de Deus. Não aceito, eu me desesperei muito. Dali ela se aprofundou. Nisso, Jesus já estava me dando a igreja. Jesus já estava trazendo um povo. Jesus já estava levantando a igreja. Glória a Deus. E ela se vestindo com as roupas que eles se vestem. Eu nunca cheguei a ver, mas muitas das vezes eu dentro do culto, os crentes tiravam foto e mandava para mim. Olha onde a sua filha está. Toda vestida de falanges, de pombagira, enfim. E eu lembro que na sala do apartamento onde eu morava, eu fiz uma oração. Falei, Jesus, o poder da oração ele é sobrenatural e muita gente não tem mais essa essência. Se for para mim ver a Simone dentro de um terreiro, eu prefiro que o Senhor prepare ela e leve ela, porque eu não aceito. Eu não aceito isso para a vida dela, eu não quero. E a Thaís, minha filha, tinha visto ela vestida, tiraram foto e mandaram para mim. Deus levantou um profeta dentro da igreja e disse para mim, hoje Deus se levanta ao teu favor. Não demorou muito tempo, chegou um pastor amigo meu que eu sou muito grata a Deus pela vida dele, e o evangelista Tiago e o pastor Gilberto, da Pedacinho do Céu. Eu tenho um amor, uma gratidão muito grande. Chegou lá com a Simone, pastora Vanessa, o que acontece com ela? Esses dois entraram dentro do terreiro que ela frequentava. Tiraram, usado por Deus, né? Porque toda vez que você está sozinho numa batalha, Vinícius, Deus ele envia pessoas capacitadas por ele para enfrentar com você a sua guerra, a sua peleja. É verdade. Não é qualquer um que pode ou vai entender o processo que a gente passa. Mas o Senhor, ele prepara as pessoas certas no momento certo. Na hora e ela certa. tinha gravado um vídeo dizendo para mim, eu vou me matar. Você cuida da minha filha, porque você vai me enterrar. Eu não quis nem terminar de ver o vídeo. E a Thaís chorando, eu falei, ela não vai se matar. Fui pro monte chorar. O Gilberto chegou em mim e falou, Deus vai fazer uma obra. Ela não se converteu a Jesus hoje. E ela falou para mim assim, mãe, até para servir as entidades tem que ser obediente, uma coisa que eu não sou obediente. Tem regra, não é bagunçado. E eu não quero mais isso para minha vida. Eu luto contra mim todos os dias. Mas o Senhor Jesus ouviu a minha petição e tirou a minha filha daquele lugar. Glória a Deus. Eu não tenho nada contra. Eu respeito. Meu problema não é com as pessoas que vão. A Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne e nem sangue, ela é contra toda potestade. Então a minha luta é contra o inferno, é contra o adversário da minha alma. Mas eu acredito que pelo poder da palavra, mães que estiver passando por isso que eu estou passando, não se desespere, porque eu me desesperei. Mas entre em oração, porque eu estou sentindo Deus tão grande aqui, tão forte aqui, e Ele manda eu liberar para alguém que o Senhor não vai deixar a sua casa perecer. Glória E a hoje Deus. ela não frequenta mais esses ambientes. Glória a Deus. Ela, graças a Deus, ela está bastante tranquila. Deus fez um milagre muito grande na vida dela.
Para mim é um milagre.